Então, bom dia para todos. Estamos iniciando mais uma palestra aí da Quinta Maet, né, mostra acadêmica do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás. Meu nome é George Rangel, sou professor da UFG, e hoje o nosso convidado é o professor e engenheiro Cláudio Júnior, né? O Cláudio Júnior vai falar um tema muito interessante para a gente, aí, das perspectivas, né, da engenharia ferroviária no Brasil. E o Cláudio é engenheiro de telecomunicações, é pós-graduado, né, tem um MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, é especialista, né, em engenharia ferroviária, tem aí experiência em gerenciamento de projetos e fornecimento de equipamentos e sistema para empresas diversas no setor de engenharia de infraestrutura, transportes e mobilidade urbana. Experiência na implantação de via permanente e sinalização, né, em ferrovias de carga, passageiros, metrô, VLT. É membro do CB06, né, que é o comitê aí da ABNT, que trabalha, né, no sistema metroferroviário. Também é conselheiro técnico da ABFER, que é a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, que vem atuando fortemente aí no Brasil, né? Ministra treinamentos de especialização em alguns cursos de pós-graduação no Brasil, né? Já fez cursos de especialização fora do nosso país, Brasil, nos Estados Unidos, Europa. Portanto, tem experiência aí em projetos nos mais diversos operadores ferroviários da América Latina. Cláudio, é um prazer lhe receber, tá? Fico muito satisfeito em termos aí a possibilidade de te ouvir durante essa 1 hora. A gente tem a possibilidade, tá, de estender um pouquinho mais, se for o caso. Então, só tenho agradecimentos e a palavra está com você. Muito obrigado aí pela participação. Bom dia, George. Bom dia, pessoal que está na audiência. Muito obrigado pela oportunidade de falar de uma paixão em comum que a gente tem, que é a ferrovia, né? Eu queria mostrar para vocês um pouco o que é a ferrovia, porque muita gente acaba não conhecendo. Por exemplo, quando eu saí da faculdade, quando eu me formei, eu sequer sabia o que era a ferrovia, o que se fazia. Então, hoje, com a experiência, vamos dizer assim, com o tempo de cancha aí, de trabalho na ferrovia, a gente vê que é um mundo fantástico e a gente vai precisar de muito profissional em muito breve. Eu vou mostrar aí na frente para vocês que é um mundo novo a ser explorado, a gente tem muitas possibilidades. E por incrível que pareça, é tanta coisa nova, é tanta atualização, que essa apresentação ela foi atualizada poucos minutos antes da apresentação, porque muita coisa nova já aconteceu de ontem para hoje, de anteontem, por exemplo. É impressionante a velocidade que as coisas estão desenvolvendo na ferrovia aqui no Brasil. Então, vamos começar aqui. O que aconteceu, né? O Brasil ele deve experimentar aí num futuro próximo, eu espero entre 2 anos a 3 anos, até 2024, experimentar um crescimento exponencial no desenvolvimento ferroviário, tanto nas operações que já existem, como nos projetos que estão vindo. Nas ações tomadas aí pelo governo federal de dinamização da ferrovia, as possibilidades de crescimento desse mercado daqui para frente são muito grandes. E a gente espera, como eu já disse, né, que lá para 2024, 2025, todas essas ações que começaram ali em 2018, e agora estão tomando o rumo das decisões de verdade, né, ali dentro do Congresso, do Senado, que isso vá se materializar em novos projetos. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Que quem estiver se formando, ganhando conhecimento nesse período agora, 2021, 2022, né, 2023 também, por que não?
vai poder pegar a onda crescendo, vamos dizer, a gente começando a sair de um período de estagnação, meio de acomodação do mercado, para um período de forte crescimento na área ferroviária. Todos os segmentos que vocês possam imaginar, tanto de infraestrutura, na parte operacional, na parte administrativa das empresas, que eu vou mostrar lá na frente, vai precisar de muita mão de obra. Só que lembrem sempre, a gente precisa de mão de obra atualizada. Por exemplo, na indústria, vai se precisar de um monte de gente capacitada tecnicamente para poder trabalhar dentro da indústria que alimenta o mercado das operadoras ferroviárias, por exemplo. E lembrando que esses projetos que estão vindo, por que eles demoram um pouco? Por que, né? Ô, Cláudio, poxa, tá bom, os projetos estão saindo, mas só em 2024, 2025? Sim, porque todos esses projetos, eles ainda são bem embrionários, então a gente precisa de estudo de viabilidade, aí projeto, né? Fazer toda a parte de cálculo, dimensionamento, até viabilidade do projeto, para então você partir para a construção e depois para a operação. E aí sempre falam, né? Porque o Brasil teve uma opção de abandonar as ferrovias e ir para a rodovia. Na verdade, não é bem assim, pessoal. Se a gente pegar dois países bem parecidos geograficamente, em questão de tamanho, né, as dimensões do país e tudo mais, e fazer uma comparação histórica, o que acontece? Nós vemos que o Brasil, na verdade, ele nunca trocou a ferrovia pela rodovia, né? O que aconteceu é que precisava se construir muita ferrovia, sim, é verdade, mas também muita rodovia. E se nós pegamos os dados que vieram, né, num estudo do ILUS, de transporte de carga, dados da Valec também, nós vemos que nós temos se nós tomamos uma goleada de 7-1 na ferrovia, que nós temos 32 mil quilômetros de malha ferroviária no Brasil, contra os 225 mil quilômetros da malha ferroviária americana, na rodovia nós tomamos uma goleada ainda pior, de 21 vezes. Então, na verdade, a gente precisa de infraestrutura. A infraestrutura nacional ela precisa crescer para desafogar a produção, para permitir melhor qualidade de transporte, e tudo isso passa por uma transformação que está começando a acontecer, né? Ela está vindo a passos ultimamente bem rápidos, e agora a coisa vai se desenvolver de maneira bem rápida, tá? E aí, a gente tirar uma foto hoje do Brasil, né, dessas ferrovias que a gente tem por aí, desses 32 mil quilômetros, qual é a situação hoje? A gente tem 30% aproximadamente com alta utilização, são corredores ferroviários que têm uma utilização pesada, 40% dessa malha toda é subutilizada, ou seja, tem talvez um ou outro trem passando de vez em quando, mas nada absurdo, e 30% abandonado, que simplesmente não se usa mais. E em muitos casos, essas ferrovias são antigas, têm traçados ruins, e talvez entrem nesse novo programa do governo, sendo repotenciadas, reajustadas, você tem que fazer correções geométricas para permitir uma velocidade operacional razoável e competitiva com, por exemplo, o transporte rodoviário. Como eu já comecei a falar, dessa baixa demanda aí na malha ferroviária, você tem que ajustar essas linhas, e algumas até erradicar, porque elas já não fazem mais muito sentido economicamente falando. Talvez uma linha turística, um trenzinho regular turístico aí, ou um transporte de passageiros que permita uma velocidade razoável. Tudo isso tem que ser estudado. Obviamente, tem que se debruçar sobre essas linhas, fazer cálculos, estudos e trazer toda essa informação e ver qual é viável e qual não é mais viável. Tudo vai depender desse panorama, desse estudo, ok?
E aí a gente chega no Plano Nacional de Logística, que está aí na sua fase, entre as suas fases finais aí de promulgação, vamos dizer assim. Eu fiz algumas contribuições por ser apaixonado pela ferrovia, então fui aí uma das pessoas que ajudou nesse trabalho. E qual é o foco do PNL, né, que a gente chama tanto de PNL 2015-2035? É planejamento. Até hoje não se existia um planejamento estruturado tanto da malha rodoviária como da malha ferroviária. O melhor, assim, o mais evoluído era o aeroviário. E muito se pegou dessa experiência do aeroviário para trazer para a rodovia, ferrovia e fazer um PNL bem estruturado. Então, a gente tem um planejamento voltado a resultado, ou seja, ferrovias que realmente são viáveis, valem a pena, visão estratégica, integrada, intermodal tanto dessas rodovias, ferrovias, e por que não conectar com aeroviário, hidroviário também, integração informacional com o Observatório Nacional do Transporte e Logística, modelagem de carga e passageiro mais abrangente, mais estruturada, não só ficar, não, porque eu quero um trem de passageiro, mas por que ter um trem de passageiro? Vale a pena? A operação se justifica, ela para em pé? Tudo isso tem que ser muito bem estudado. A gente pega análise de indicadores por tonelada e KM útil, por valor de KM útil, para entender qual a vantagem de se ter, por exemplo, uma ferrovia em determinado lugar e não se fazer em outro. Fazer uma rede de simulações mais abrangentes desses projetos, entender se esses fluxos ferroviários atendem realmente, se precisa aumentar, se precisa diminuir, ajustar, o que precisa ser feito. Maior participação social, como eu tive a oportunidade de participar, qualquer um tinha, era entrar no link lá, fazer suas contribuições e talvez a sua contribuição ser útil para esse PNL. E, obviamente, juntando tudo isso, fazer uma sistematização do projeto de planejamento, do processo de planejamento desses novos projetos, dessas novas intenções de projeto aí, tanto para a ferrovia como para os outros modais. E aí a gente tem esse cenário. Esse cenário é o cenário atual, ele não mudou. De 2015 até hoje, tem uma linha a mais, que é a BAMIN, que ainda não está em operação. E a gente vê o tamanho da dependência rodoviária que a gente tem hoje. Por que dessa dependência? Porque acabou que as ferrovias antigas, elas não tinham demanda operacional, seja por capacidade, ou seja por velocidade, de suplantar as necessidades das regiões. E aí, o que aconteceu? Quando a rodovia chegou, o caminhão ia muito mais rápido, ele conseguia escoar de maneira muito melhor que essas ferrovias antigas. Então, a própria, vamos dizer assim, a natureza operacional da coisa foi se tendenciando para a rodovia e tudo foi acabando indo para o caminhão, numa tendência de mudança logística, até para poder acelerar um pouco o processo produtivo brasileiro. E isso acabou gerando um problema, né? No começo foi muito positivo, se deu um escoamento melhor, só que hoje a gente chegou num nível de saturação do caminhão, que já não tem mais para onde andar. E, obviamente, levando para o lado ambiental, nós temos uma pegada de carbono com um caminhão muito maior, né? Que é um fator complicador nos dias atuais. E aí a gente pega o cenário que existia no PNL 2035 há um mês atrás, tá, gente? Esse cenário era de um mês, 2 atrás. Se estimava que com as novas autorizações, com todo esse desenvolvimento ferroviário que vem aí no futuro próximo, nós chegaremos a 31% da malha de transporte na ferrovia, 50% na rodovia, o restante distribuído nos outros modais. Só que a coisa está tomando uma proporção tão grande que já há estudos falando em coisa para mais de 40% essa matriz modal ser modificada.
e aí que entra os novos engenheiros, né, o novo pessoal entrante no mercado, vai se precisar de muita mão de obra para poder fazer essa realidade dos 15% que a gente tinha antes aqui nessa matriz, virar esses 31% e quiçá os 40, 45, 50, vamos seguir adiante. E, obviamente, a gente muda a matriz de emissão de carbono para algo muito melhor, porque, afinal, um trem leva muito mais materiais, bens de consumo, de maneira muito mais eficiente do que o caminhão. E essa matriz pode mudar muito. E lembrando, essa matriz ela mostra totais. Eu não comparei aqui a quantidade de carbono. A partir do momento que você vai transferindo as cargas do caminhão para a ferrovia, vamos dizer assim, o tamanho do consumo de carbono da ferrovia vai aumentando, mas a quantidade total de carbono, da pegada de carbono que existe, ela diminui, porque você tem um transporte mais eficiente, ok? E aí a gente fala um pouco dos, vamos dizer assim, dos grandes motores dessa transformação toda, que é a PLS 261 e a MP 1065. Ambas são bem parecidas. Foram dois dispositivos que vieram para desafogar essas necessidades ferroviárias, que a gente vai ver o tamanho da restrição que nós temos hoje com a operação do jeito que é. Vamos citar, por exemplo, aqui a Malha Oeste Paulista, aqui, que tá em processo de devolução pela Rumo para a União. O que pode acontecer nesse caso? Em vez de você conceder uma linha completa, que talvez não seja viável, esse é só um exemplo, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer com a Malha Oeste, você pode fatiar esse ativo da União e entregar para diferentes operadores, não apenas para um, onde cada um faz a sua operação em um determinado ramal, num determinado trecho daquele ramal que ele deseja, e da maneira que ele convier melhor, entendeu? Obviamente, você pode também fazer linhas novas, só que aí você entra naqueles trâmites ambientais, você tem que fazer toda a liberação, você tem que pedir autorização para a NTT, para a Minfra e tudo mais. Nas linhas existentes, por você já ter a linha existente lá e ser um projeto que a gente chama de brownfield, é mais simples. Então, os ajustes a serem feitos são mais simples e mais fáceis. E, obviamente, essa nova ferramenta que a gente tem das autorizações ferroviárias, elas permitem com que nós tenhamos uma operação ferroviária parecida com a americana. E quem sabe isso não seja o grande fator de realmente a gente ter um crescimento tão desejado na ferrovia nacional, que permite com que o custo Brasil, né, que é o custo logístico, um dos entraves que a gente tem é o custo logístico, ele diminua e permita com que o país seja mais competitivo no mercado internacional. Aí, vou mostrar aqui para vocês como até hoje, né, ainda é a operação, vamos dizer, atual, como ela é complexa e como isso facilita com a PLS 261 e a MP 1065. Hoje, uma empresa manifesta interesse em montar uma linha, ela passa a necessidade dela para a União, o Minfra e a Valec, junto com a EPL, fazem os estudos de viabilidade, aí o TCU e a NTT auditam esse processo e autorizam, a Valec, com dinheiro público, vai lá e constrói essa ferrovia, aí a ferrovia vai a leilão, aí empresas, não necessariamente a primeira interessada, mas empresas, vai ser um leilão aberto, essas empresas dão lances para arrematar essa malha, e muitas vezes a empresa que manifestou interesse, que viu aquele mercado, mesmo ela tendo dinheiro para investir e fazer a linha, ela perde a oportunidade, porque se outra empresa arrematar no lugar dela, ela perdeu, né? E esse é um fator complicador
onde as empresas acabam não fazendo esse tipo não manifestando esse tipo de interesse, né, até o presente momento. Daqui para frente, o que vai acontecer? Que é o que já vem acontecendo com a medida provisória 1065, né? As empresas manifestam o interesse, passam essa necessidade aí não só para a União, mas também para estados e municípios, quando está dentro desses limites, né, vamos dizer assim, dentro do mesmo estado, ou dentro de um município, uma linha mais curtinha, você manifesta o interesse para o órgão público que interessa. Esses órgãos públicos envolvidos fazem a análise desse material e autorizam ou não. A própria empresa que tem interesse já começa a investir nos estudos, ela mesma constrói a sua ferrovia, ela decide se opera essa linha ou se contrata uma operadora ferroviária independente. Não tem mais leilão, porque é todo um investimento, um risco que a própria empresa privada está colocando ali, não tem mais dinheiro público envolvido nisso aí. E a ferrovia, no caso de malha existente, né, como a gente falou lá nos slides anteriores, ou nessa malha mesmo que ela construiu, ela pode fatiar por interesse, por exemplo, um pedaço para passageiro, outro para carga, um pedaço misto, carga e passageiro, e o outro só carga, não interessa. Aí é a operação que vai decidir, né, e permitir lucro ou não nessa operação e o prosseguimento do projeto, ok? E aqui a gente começa a falar um pouco do impacto dessa evolução, vamos dizer assim, ferroviária que nós vamos experimentar aqui num futuro muito próximo. Nesse mapinha que eu mostro aí, esse mapa em azul, existiam 24 solicitações, que é o último mapa que existe no site do Minfra. Esse número já pulou na semana passada para 36 e ontem já pulou para 47. A gente está falando aí de 12 mil quilômetros de ferrovias. É muita coisa. Se você for parar para pensar que em 70 anos nós não crescemos basicamente nada e agora tem um potencial de crescimento nos próximos anos aí, vai na próxima década ou nas próximas 2 décadas de 12 mil quilômetros, isso fora outros projetos que podem vir, que está brotando projeto de todo lado aí, por interesses das empresas e de regiões que querem transportar passageiros. Imagina o tamanho da revolução que isso vai ser aí no mercado. E falta muito profissional, e vocês vão ver isso lá na frente. Desses 47 projetos, 9 foram assinados ontem. Eu até atualizei essa informação hoje. Esses 9 primeiros projetos já têm autorização para começar estudo e começar a desenvolver projeto. Então, logo, logo, vai ter coisa acontecendo aí no mercado. Aqui eu listo para vocês, eu só vou mostrar, não vou ditar um por um, os 36 projetos, coloquei de 12 em 12, então aqui são os primeiros 12, depois vocês podem dar uma olhada. Aqui são os do 13º ao 24º projeto. Vocês veem que são extensões variadas, tem desde linha de menos de 5 quilômetros até linha de mais de 1.000. É uma coisa absurda, e aí vai depender, obviamente, do poder de investimento de cada empresa e da necessidade de cada empresa, ok? E aí a gente fala um pouco mais desses projetos, né? 36 já estão listados lá no Ministério da Infraestrutura, já estão em discussão com a ANTT, TCU, e já tem mais 11 projetos que estão chegando aí com toda a documentação para poder rodar. Só que aí você me pergunta, poxa, Cláudio, esses 47 projetos não vão sair com certeza? Não existe certeza. A certeza é que são 47 projetos que vão ser estudados e, obviamente, quanto mais, melhor. Só que nem todos esses projetos vão sair do papel. O histórico desse tipo de projeto é que de 20% a 30% desses estudos acabem não vingando e 70% geralmente se tornam projetos viáveis. Se a gente for parar para pensar mesmo assim, é muita coisa, é muito projeto.
E mesmo no pior cenário de todos, é a maior evolução ferroviária, acho que desde a época do Barão de Mauá. É muita evolução para um curto espaço de tempo, tá? E aqui a gente entende um pouco por que esses projetos precisam sair do papel, em sua grande parte. Muito do nosso transporte ferroviário é para minério, soja, grãos em geral, né? Carne, bens de consumo variados, muito para abastecer o mercado interno e também para abastecer o mercado mundial. Se nós olharmos esse quadro e pegar um pouco dessas notícias que vão rodando aí, né? E a população mundial crescendo cada vez mais, nós estamos chegando num ponto que o caminhão já não dá mais conta. Um exemplo é a necessidade da Ferrogrão ligando lá para cima, lá para o norte, porque é um mar de caminhão que cruza a rodovia. E o apelo ambiental da Ferrogrão é muito grande, porque imagina, para cada vagão de 120 toneladas, você coloca 4 carretas dentro desse vagão. Né? Cada carreta tem aproximadamente 25 toneladas. Aí, então, você tem lá 4 carretas inteiras e uma sobrinha ainda, fora transporte de containers que é dinamizado e tudo mais. Então, o apelo ambiental desse tipo de projeto é muito grande. E aí vem o grande desafio, né, para essas operadoras, que é o desafio comercial, de conseguir absorver tudo isso e entregar uma operação de qualidade, e tem toda essa demanda absurda que está chegando aí e precisa ser escoada. Então, a gente tem que ir meio que trocando o pneu com o carro andando e ir fazendo a coisa desenvolver, e trocando um pouco o transporte rodoviário de longa distância, que não é vantajoso, pelo transporte de carga ferroviário, que é mais vantajoso tanto para os operadores ferroviários como para os caminhoneiros, porque eles fazem viagens mais curtas, não se estressam tanto. Tem um frete mais equilibrado, porque quanto mais ele roda, mais se dilui esse frete. Então, com fretes mais curtos, para ele é mais vantajoso, inclusive. Ok? E hoje, por exemplo, você pega na ferrovia de carga, qual é o grande problema, o grande gargalo? É a malha e a capacidade operacional, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, que um grande amigo meu da Rumo, até agradeceu o Fagner Furtado, que me arrumou toda essa informação aí. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar a capacidade de transporte, tem que melhorar a malha e tem que evoluir na ferrovia para poder fazer com que esses elos dessa corrente que fazem o transporte de cargas, principalmente, mais forte, mais estruturado, para você não ter tanto gargalo logístico. E aí entra a parte profissional, a parte onde engenheiros, técnicos e pessoal de montagem entra. Se a gente for parar para pensar, precisa de gente para fazer engenharia de via, desenvolvimento de novos materiais, porque a ferrovia não para, apesar de parecer, a tecnologia hoje ela é muito embarcada na ferrovia. A ferrovia precisa de novas tecnologias para que tudo seja feito de maneira mais eficiente, com uma operação praticamente ininterrupta e com alta disponibilidade. Então, isso envolve muita tecnologia, apesar de parecer muito simples. E aí vem a parte tanto dos projetos, né, dos brownfield, como os greenfield, que são os projetos novos. Então, você precisa de muito engenheiro, muito técnico, muita gente de via, de montagem mesmo, pessoal de meio ambiente. A hora que você vai para a obra, tem que ter segurança do trabalho. Obviamente, você tem pessoal das agências reguladoras, que você tem que tratar uma série de assuntos, então você tem que ter um escritório sobre isso, com apoio jurídico e tudo mais. Então, você vê que não é uma empresa de uma ferrovia, obviamente, ela não é só uma entrega logística, ela é uma cadeia produtiva toda que tem que ser criada. E aí entram vocês, pessoal que está se formando, que está na faculdade, entrar nesse mercado e nos ajudar a desenvolver essa ferrovia como um todo. Ok?
E aqui, para vocês entenderem um pouquinho, esse é um mapa da Rumo, que mostra o mapa do futuro, ou seja, aqui é um projeto da Rumo de cenário para 2040 e quais são os projetos que você precisa fazer para o desenvolvimento de uma ferrovia mais eficiente, com uma operacionalidade muito melhor. E aí, o que você vê neste gráfico? Que a maioria dos projetos estão na parte da ferrovia digital, ou seja, tem muita coisa, muito desenvolvimento em todas as áreas, mas a digitalização da ferrovia, essa massificação da informação, Big Data, todo esse aparato tecnológico, ele vai vir de maneira muito pesada na ferrovia. Principalmente com o próximo slide que eu vou mostrar para vocês, que é a nova tendência de comunicação em massa, o 5G. O que o 5G, você pensa, pô, não, só vai melhorar meu celular, eu vou olhar lá as informações de maneira mais rápida. Não, o 5G, ele é uma nova revolução no mundo para todas as operações, não interessa qual, não é só na ferrovia. Para tudo que você pode imaginar, o 5G vai impactar de maneira absurda. Tanto para ganhos operacionais, controle de fluxo de trens, troca de informações, atualização das informações dos trens, porque hoje os trens, por exemplo, eles têm sistemas que você consegue gerenciar a viagem do trem com um piloto automático. Ele acelera automático, freia automático, lembrando que são composições enormes, que às vezes você tem 2, 3, 4 locomotivas distribuídas naquele comboio, e elas precisam se comunicar entre elas, e ainda existe alguns percalços de comunicação, e com o 5G massificado, esses percalços se acabam. E a comunicação entre maquinista e operação e administrativo, ela vai se tornando cada vez mais rápida, cada vez mais fluida, trazendo ganhos operacionais e permitindo com que a ferrovia seja um vetor realmente de crescimento do país de maneira pujante. Então, você aí que é engenheiro, você que estuda administração, meio ambiente, não importa a área, sempre deem uma olhada nas empresas de ferrovia e nas vagas abertas de ferrovia, porque vale a pena, tá, pessoal? E é uma área, eu sou suspeito a falar, porque eu adoro a ferrovia, eu sou apaixonado por ela, é um laço de família, meu avô foi ferroviário há quase um século atrás, então é uma área muito, muito legal de se trabalhar, e estejam todos muito bem-vindos a vir para a ferrovia, contribuir com o crescimento do país e fazer com que a nossa nação seja cada vez melhor. Ok? Eu termino aqui. Jorge, estou aberto aí a perguntas do pessoal, então agradeço a oportunidade mais uma vez. Foi uma fala meio rápida aí, mas se o pessoal precisar, tem o meu LinkedIn lá no começo da apresentação, pode fazer pergunta à vontade, me adicionar, que eu adiciono sem maiores problemas, ok? Cláudio, muito obrigado aí pela apresentação, excelente, bem objetiva, como a gente gosta, né? E é bom que sobra um espaço aí para os debates, nós temos várias perguntas, eu anotei algumas também, algumas perguntas pessoais, vou intercalar algumas delas aí, tá? Vou ler aqui o chat. Agradeço aí aos ouvintes, nós tivemos aí mais de 40 pessoas assistindo simultaneamente, agora estamos aí com mais de 36 pessoas. E vamos lá, vamos para as perguntas. Temos aí alguns comentários, né? O Wallace está dando aí parabéns pela iniciativa. Obrigado, Wallace. E a nossa Maete é para vocês, é para o público mesmo, a universidade faz isso para o público, né? A gente agradece demais aos convidados que participam e só tenha, né, a engrandecer o nosso evento, que todo ano a gente vem fazendo, já é a 5ª edição, né? Então é para a comunidade mesmo, né, que a gente faz esse tipo de evento. Silvio, né, tá mandando uma mensagem. Silvio, muito obrigado. Silvio, velho de guerra aí, né, fez várias perguntas, eu vou ler, tá, Silvio? E vamos para a primeira aí do próprio Silvio. Ele pergunta, Cláudio,
Por que o Brasil teve atraso na regulação das short lines, né? Visto que nos Estados Unidos já possui há 41 anos, através da lei do Stagger Act. Vamos lá, essa aí é a grande pergunta. Então, depende existem fatores políticos, obviamente, tem outros fatores que envolvem, né, todo esse desenvolvimento. Nós tivemos vamos dizer assim, um primeiro passo, que foi a desestatização e o desmembramento das SRs da rede ferroviária, até porque ela não conseguia mais, né, com vamos dizer assim, a ferrovia, ela veio muito bem até a grande crise de 29, estamos falando de quase um século atrás, e depois ela foi estatizada, e aí ela perdeu um pouco a dinâmica, né? E foram criadas algumas ferramentas onde só o Estado podia investir e só o Estado podia operar. E isso complicou muito. E aí foi dado um primeiro passo, essas primeiras concessões aconteceram, e a gente teve que esperar muito mais, foi só em 2018 que um político chegasse realmente de verdade, o José Serra, e colocasse um projeto de lei lá para fazer esse desmembramento, né, essa facilitação da ferrovia como um vetor de crescimento, não só de poder do Estado, mas de poder da iniciativa privada, que hoje tem o dinheiro, né? É eles que têm a capacidade de investir, evoluir. É um pouco de tudo, um pouco nós mesmos eleitores, nós temos que eleger pessoas que tragam esses nossos sonhos à realidade. Qual é a realidade? É ele pegar um projeto de lei e colocar para ser votado e a coisa evoluir. Graças a Deus, nosso amigo José Serra ajudou bastante, Jean Paul agora, que assumiu aí a relatoria desse projeto também. De fato, né, a política dita essa parte do investimento de infraestrutura, né? Uhum. E temos que lembrar que até mesmo no regime de concessões, ali no início dos anos 2000, os números melhoraram, né? A gente tem um aumento de produtividade, redução de acidentes, então aumento de investimento privado, como você disse. Melhoria de capacidade. E é engraçado, né, Jorge, a gente parar para pensar um pouco, nós engenheiros, nós não temos uma aula fundamental para engenharia, que é a política. Nós não aprendemos política na faculdade. Só que os grandes projetos de infraestrutura, quem libera é o poder político. Então, política e engenharia estão atrelados, que é por bem ou por mal. É o que eu sempre falo, e muitas pessoas falam, né, fica puxando para cunho político, mas infraestrutura no Brasil perpassa pela política. Felizmente ou infelizmente, né? Sim. Bem, inclusive, né, nos Estados Unidos, quando nós tivemos isso acontecendo, nós tivemos uma redução drástica do custo do frete, né? Então, sim, é o que a gente também espera aqui no Brasil, com a expansão da malha ferroviária, a redução do custo do frete, né? O que a gente chama de sim, custo Brasil, de certa forma. Na verdade, lá também eles cresceram como nós, né? Eles começaram com tudo privado, depois o governo americano decidiu meio que estatizar o modus operandi da coisa e começou a falir um monte de empresa. Essas empresas que antes operavam livremente começaram a quebrar, empresas de muito tempo de mercado. E aí veio o Staggers Act para exatamente ajeitar de novo, só que aí muita coisa já tinha sido arrebentada aí nesse meio termo, mas a coisa evoluiu de maneira satisfatória lá, esperamos isso aqui. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta, eu estou aqui na sequência, tá, das perguntas que foram colocadas. O Silvio pergunta novamente, um fato recorrente que não está muito claro, existem ferrovias cujo traçado é idêntico na origem e destino, por exemplo, a Bemisa com a Transnordestina. A gente sabe que nessa corrida pelas autorizações, muitos traçados estão entrando em disputa. Inclusive, a gente pode mencionar a VLI com a Rumo ali no trecho entre Uberlândia e Chaveslândia, no entroncamento com a ferrovia Norte-Sul, né? Fala um pouquinho sobre isso.
que você acha Então, disso? sim, eu acho assim, vão existir projetos que se viabilizam. Você pode correr uma ferrovia do lado da outra, cada uma com a sua operação, talvez por entraves comerciais. Por exemplo, se o direito de passagem de uma ferrovia for tão custoso que se justifica ou se viabiliza a construção de uma outra ao lado para concorrer, eu não vejo problema, até porque o dinheiro não é mais nosso, né? Não é o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro da empresa, e ela decide muito bem o que ela vai fazer com o dinheiro dela. Vejo alguns traçados meio complicados aí de acontecer, até por esse conflito de interesse, mas muitos podem se viabilizar assim, porque chega num ponto que você tem um carregamento tão grande que você é obrigado a abrir mais, né? Não tem muito para onde correr, não. Certo. Eu vou aproveitar esse ensejo e vou fazer uma pergunta que eu tinha anotado aqui. Quando a gente fala, né, que o dinheiro é da empresa, mas aí eu vou fazer uma pergunta. Nesse regime de autorizações, como ficam as desapropriações? Porque se as desapropriações forem com dinheiro público, a gente não está falando apenas de dinheiro privado, né? E aí nós temos que lembrar projetos, né, com mais de 1.000 quilômetros, como você menciona na sua apresentação. O que você acha sobre isso? Aí entra um fator complicador. Vai depender de projeto. É aí que entra, vamos dizer assim, a variabilidade dos projetos. Obviamente, um projeto de 1.000 quilômetros, ele tem um risco maior, né? O cara que vai assumir essa operação, ele já sabe que ele vai ter um primeiro entrave muito grande, que é as desapropriações, a parte de licença ambiental vai ser bem complexa, ele vai passar por regiões talvez muito complicadas, por exemplo, uma área de preservação, uma área indígena, né, que você tem que manter a cultura da região, você tem lá povos nativos que você tem que manter. A China trabalha muito bem com esse tipo de problema. Quando não pode passar na terra, ela levanta e passa por cima, né? Só coloca o pilarzinho lá e vai por cima mesmo. É aí que a gente vai ver a efetividade desses projetos que estão vindo aí, como eles vão lidar bem com esse tipo de problema. Obviamente, um projeto de 5 quilômetros é muito simples de resolver. Um de 40 é simples, também tem um pouquinho mais de complicação, porque você vai começar a passar em terra, talvez, dos outros, mas um projeto de 1.000 já vai ter bastante problema. E aí você vai depender um pouco, talvez, de órgãos governamentais te ajudarem. Perfeito. Aí o Silvio tem mais dois apontamentos, duas perguntas que eu acredito que vai na mesma linha. A gente pode aprofundar um pouco mais. Ele pergunta na primeira, eu vou ler as duas ao mesmo tempo, porque eu acho que tem o mesmo cunho. VLI com arrumo no traçado Água Boa, Lucas do Rio Verde, né? Estamos falando aí de Mato Grosso. Caberá duas ferrovias na mesma origem e destino? Né? Então, Talvez. A gente já falou. E na segunda pergunta ele fala, isso não está bem claro. Será que é viável economicamente duas ferrovias com a mesma origem e destino? Geralmente, o que a gente fala, né, é que por si só, geralmente é um monopólio a ferrovia. Quando tem uma operadora lá, você até tem o compartilhamento de via, mas geralmente é quase um monopólio. É aí que entra a engenharia financeira, né, os cálculos matemáticos para se provar a viabilidade de um projeto ou não. Eu acho que, como eu já disse lá atrás, tem muito projeto que acaba se viabilizando por si só. Se você se debruçar sobre os números, ele acaba se justificando. É um investimento que acaba valendo a pena. Mas, obviamente, tem que se estudar muito bem. Eu achei muito interessante na sua apresentação, você fala da mortalidade, né, desses projetos de 20% a 30%. Então nós temos aí um boom de projetos saindo. Se nós tivermos aí que seja 50% de mortalidade... Já é coisa demais. Já é coisa demais, e que seria um número acima dessa sua estatística. Então nós temos boas perspectivas, né, Silvio? E eu acho o seguinte, a minha opinião, duas ferrovias no mesmo traçado se concorrendo, eu acho inviável. Pessoalmente, eu acho inviável. Nós teríamos um caso de uma linha duplicada, né, uma estrada de ferro a Carajás. Talvez isso aí, quem startar primeiro esse projeto, a outra tenda a abandonar. Né? Sim.
É a minha perspectiva. É aí que entra a análise de risco, estudo de viabilidade, tudo vai depender muito, obviamente, o carregamento que essa linha já tem. Às vezes ela tem um carregamento tão grande que você é obrigado a abrir mais uma linha. Aí o cara que já está operando, está com a carga dele toda lá, vai construir de novo só para você operar a sua? Não, é problema seu, vai lá e constrói a sua linha. É um exemplo, né? Perfeito. O Antônio Carlos ele faz uma pergunta. Qual é o melhor caminho / abordagem ante as empresas da malha ferroviária para alunos / futuros profissionais interessados na criação de tecnologias e projetos? Exemplo, segurança e investigação de acidentes. O Antônio ele é um entusiasta ferroviário, ele é um aluno do nosso curso e ele vira e volta está me mandando mensagem, né, de tecnologias que poderiam ser aplicadas aí em ferrovia. Eu acho que a pergunta dele vai nesse sentido. O que você diria em relação à pergunta? Antônio, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá? Esse é só um exemplo. Não, tem dois até, por sinal. Existem projetos tanto da Rumo, eu estou falando aqui, nominando que é os que vêm à cabeça, tem um projeto da Rumo, de novos projetos, e um também da MRS. Da MRS até foi há pouco tempo atrás, aonde você pode apresentar uma ideia, defender a sua ideia, e essa ideia ir, por exemplo, para a engenharia operacional deles, e isso se transformar por exemplo, o operador ferroviário um investidor anjo do seu projeto, como, por exemplo, uma passagem de nível, um sistema de escaneamento inteligente que vai ver que tem alguma coisa ali na passagem de nível e vai bloquear o trem, algum tipo de software ou solução que previne descarrilhamento ou que consegue investigar de maneira mais eficiente os acidentes ferroviários. Aí fica aberto, e é nessas oportunidades. Por exemplo, esses portais de desenvolvimento de novos projetos é um caminho que você pode seguir. Tem alguns portais que você vende a ideia e a empresa compra a ideia e financia o seu projeto, né? Tem algumas coisas do tipo também. A Natália Xavier faz a pergunta. Bom dia, Cláudio. Para quem deseja atuar no ramo, quais habilidades o senhor considera essenciais em um recém-formado? Quais desafios implicam ao ingressar no mercado de trabalho? Eu até adianto a pergunta, lembrando que ferrovia, como o Cláudio já explicou, é uma cadeia produtiva, né? A gente tem dos mais diversos profissionais. Então, eu vou dar um foco na pergunta dela, no que tange ao engenheiro, talvez um engenheiro de transportes, que é um curso aí inovador e novo no nosso país, né? Muitas pessoas, às vezes, pensam só na figura do engenheiro civil, aqueles engenheiros tradicionais, né? Mas você também pode ser generalista na sua resposta. Você vê tanto eu sou engenheiro de telecomunicações. No que você me linkaria em, sei lá, Wi-Fi, celular, eu estou na ferrovia. E eu adoro isso aqui. Por quê? Porque tem muito sistema de comunicação e a sinalização ferroviária é toda travada na parte de comunicações, né? Você depende disso, depende de muita eletrônica, de muito relé, muita coisa arada. E, Natália, um conselho que eu te dou, que foi um grande divisor de águas na minha carreira profissional. Eu sei que, assim, vá se acostumando, o engenheiro ele não para de estudar quando termina um curso da faculdade. Ele só está começando, tá? Estudar muito as novas tecnologias que estão saindo no mundo, porque, lembre-se, o Brasil ainda é muito atrasado em tecnologia. Nós temos que buscar novas coisas e novas soluções que estão saindo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, seja lá, ou na Austrália, por exemplo, que é também, vamos dizer assim, um grande laboratório de ferrovia de carga heavy haul, que é essa carga pesada, por exemplo. Somos nós e eles. E o que eu te falo sempre, para você... Desculpa, Cláudio. Desculpa, eu te interrompi, pode continuar. E para você chegar nesse ponto, o que você tem que fazer? Você tem que ter, no mínimo, a língua inglesa. Você tem que ser proficiente na língua inglesa. E assim, hoje é muito difícil você ver um bom engenheiro com um inglês. Eu não digo que você precisa de um inglês para academia inglesa de literatura ou sei lá o quê. Você precisa do inglês
para entender as coisas e se comunicar de maneira eficiente, você conseguir transmitir o que você quer falar. Então, eu julgo sempre um curso de engenharia, fazer né, adquirir a fluência no inglês, não interessa certificado, essas coisas, fale inglês, entenda inglês, no mínimo, e uma boa especialização depois, é sempre bom também para você poder, claro, agregar conhecimento. O conhecimento é sempre muito bom, e é a única coisa que você acumula e ninguém pode roubar de você. O conhecimento é a chave para você ter sucesso na sua vida. Perfeito, Cláudio. Era justamente isso que eu ia falar, a questão do inglês, até porque as principais literaturas, as coisas vêm primeiro, quase sempre em inglês, né? Inglês. Então, é necessário realmente. E, eu me empolguei, né? Talvez ela estivesse esperando uma coisa mais específica, por exemplo, você tem que conhecer um BIM, sim, mas lembre-se, o Cláudio foi muito feliz na resposta, porque ferrovias é generalista. Então, fica até complicado para ele falar específico uma ferramenta, a depender da área que você for atuar. Você pode ser um economista, por exemplo, né, atuando. E uma coisa que eu vejo um potencial muito grande na ferrovia, que ainda é bem, vamos dizer assim, bem embrionário, é o Big Data. O Big Data ele está começando a entrar, nós ainda somos bem embrionários no Big Data, e para mim o caminho é esse, é cada vez mais sensoriar a via, sensoriar material rodante, você cada vez mais fazer, por exemplo, com esse sensoriamento, você ir coletando esses dados e depurando, você tem manutenção mais eficiente, mais direto ao ponto e menos custosa, né? E lembrando que quanto melhor o seu ativo se comporta, mais lucro ele traz para você. Perfeito. Vamos dar continuidade nas perguntas, estamos com tempo. O Gustavo também é nosso aluno, tá, Cláudio, do curso de Engenharia de Transportes. Eu lembro dele lá no primeiro período, e de cara ele já falou, eu entrei nesse curso para aprender de ferrovias. Então, é um futuro profissional, é um futuro ferroviário, né? A gente brinca que depois que você é picado pela mosquinha azul da ferrovia, você fica infectado. Você corta o dedo e o ferrinho, aquele farelo de trilho entra no sangue, acabou, você fica doente. Acabou, né? Então, vamos lá. Ele faz a pergunta: estes novos projetos ferroviários, vindos de diferentes empresas, prevêem uma padronização das bitolas? É um assunto velho, né, nosso, né? Já existe alguma regulamentação para isso? Tanto que tem gente que fala, não, porque a larga é a bitola boa, a métrica que é boa. Eu não vejo nenhuma como boa ou como ruim. Cada uma tem a sua função, cada uma tem a sua capacidade de operação diferenciada, né? Por exemplo, a larga permite operações mais estáveis, com mais carga, a métrica permite curvas mais apertadas, por exemplo. Então, isso depende de operação para operação. Eu, pessoalmente, economicamente falando, penso que a gente deveria ter uma bitola standard, a mesma bitola americana, europeia de 1435, ia facilitar muito a vida, mas a gente não tem, a gente tem as duas. Não vejo muito problema. E eu não vejo a curto prazo, quando eu falo 50 anos, curto, médio prazo, uma padronização nas bitolas, não. Fato é o seguinte, Gustavo, os novos empreendimentos brasileiros, desde a década de 70, estão com a tendência de serem bitola larga, de 1.600 milímetros. Lembrando que quando a gente fala larga, é toda aquela acima de 1.435, que é a standard que o Cláudio falou. A brasileira, né, de origem irlandesa, é de 1.600 milímetros. Em torno de 80% do nosso país ainda é em métrica, né? A distância interna entre os dois trios. O que a gente percebe é o seguinte, depende muito dos novos projetos que estão surgindo. Se você tem aí, agora com esse regime de autorizações, ferrovias com as mais diversas extensões, 5 quilômetros, está perto aí, por exemplo, de uma ferrovia de bitola métrica, a tendência é talvez que ela seja de bitola métrica para encaixar nessa. É para compartilhar a via. Exatamente. Então, realmente é uma pergunta difícil de responder, tá? Tem vantagens e desvantagens. A bitola métrica é mais barato de você construir, porque o dormente é menor, menos lastro, a terraplanagem é menor, as obras de arte especiais são menores, né?
Tudo facilita. Você permite raios mais fechados em curva. Do outro lado, bitola larga, você tem maior capacidade de carga, mas o Cláudio, muito bem, como engenheiro de sinalização, vou chamar assim, né, de ferrovias, é a especialização dele, ele sabe que uma ferrovia de bitola métrica bem sinalizada, bem operada, você consegue ter níveis de produtividade superiores à ferrovia de bitola larga. Né? Às vezes, sim. Mas, por exemplo, você pode ter um investidor, como já aconteceu, tem uma ferrovia de carga, hoje ela está desativada aí no norte, que é de 1435. Às vezes, o próprio operador ele tem uma condição favorável de comprar material rodante e até a infraestrutura e tudo mais, ele vai lá e coloca na planilha dele, ele vê que nem a métrica, nem a 1600 é boa para ele. É melhor ele ir para o 1435, porque já tem tudo desenvolvido. Vou dar um exemplo para vocês. Muitos equipamentos de manutenção de ponta acabam não chegando no Brasil por não ter na bitola, por não ser bitola internacional. Facilitaria, por exemplo, obviamente, os fabricantes eles têm alguns modelos já ajustados para as bitolas que a gente trabalha, mas seria muito mais fácil e muito mais barato, porque já está desenvolvido. E a gente está falando, às vezes, de instrumentos de medição de via, instrumentos também, de manutenção, né? Tudo que envolve. Hoje, o grande desenvolvimento tecnológico está no 1435. Isso é um impacto? Talvez sim, na métrica, na 1600, mas até onde vale a pena, né? Perfeito. O Gilson, ele faz um comentário, né? A Firjan Senai, Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, tem cursos de ferrovias, locomotivas, vagões, via permanente, auxiliar de maquinistas, entre outros, nível profissionalizante. Está fazendo aí o jabá. O Senai, e até em São Paulo também tem, para quem é de São Paulo, tem o Senai da CPTM na Lapa também, que tem cursos profissionalizantes. Uhum. O Wallace faz a pergunta em relação à bitola, é a mesma pergunta que já foi debatida, então eu vou pular, tá, Wallace? Faça outras perguntas. Wallace, já está respondido, Wallace, um abraço. Já está respondido. O Silvio faz mais um monte de perguntas, né? Fora a desapropriação, a questão ambiental é governamental. Pelo menos a licença prévia, o que você diria dessa parte ambiental? Então, é aí que entram boas equipes de engenheiros ambientais nas empresas, né? Que você tem que fazer um trabalho muito bem estruturado e muito bem justificado para você ter aquele impacto naquela região, né? E lembre-se que o órgão governamental, ele sempre vai ser muito exigente nesse ponto, porque hoje o meio ambiente é o grande mote, né? E querendo ou não, uma ferrovia, ela só se justifica hoje também pelo mote ambiental, porque ela está tirando caminhão da via, colocando toda essa carga na ferrovia de uma maneira mais eficiente, permitindo até, né, socialmente falando, os motoristas de caminhão ter uma vida mais saudável, com maiores rendimentos, e tudo isso aí está atrelado. Então, vai muito estudo, a gente precisa de muito engenheiro ambiental envolvido nessa conversa aí. Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho, vou fazer uma pergunta, né? Porque quando a gente fala de licenciamento ambiental, nós temos os órgãos também estaduais e municipais, né? Aí eu vou na linha o seguinte: no que tange o regime de autorização, voltando um pouco, né? Nós temos alguns regimes estaduais. O estado do Mato Grosso, por exemplo, né? Até anunciou aí, saindo ali de Rondonópolis, né? Alguns ramais de ferrovia estadual. Como que você vê esse conflito de interesse, né, entre essas autorizações estaduais e federais, principalmente nessas ligações ferroviárias? Como que você vê isso? Na parte ambiental, você fala, né? Tudo, não só na parte ambiental. Eu vejo, assim, no começo, como é um negócio muito novo, eu acho que vão existir alguns conflitos aí entre as três esferas de poder, né? Se você for ver, a esfera municipal é a mais, vamos dizer assim, a que mais impacta, é a que mais tem interação com o público, né? Porque é o cara que está ali cuidando da sua cidade. Então, eu acho que num começo vai ser um pouco tumultuado e depois a coisa vai se ajeitando por si só,
com essa conversação mais fluida entre as três esferas. Mas eu acho que tudo vai começar não no governo estadual, vai começar no municipal mesmo. Vai ter que vir uma escadinha subindo, porque senão a coisa vai enroscar em algum momento. Perfeito. O Silvio ainda coloca aí, né, que nessa seara que estamos sobre questões ambientais, né, a Estrada de Ferro Carajás não sairia do papel Não na floresta mesmo. amazônica, né? Rasgando a floresta amazônica. E aí é muito interessante você ver o outro lado, né? Os benefícios que a Ferrovia dos Carajás e a mina trouxeram para a cercania da mina. Como a Vale, ela, por obrigação, né, para poder extrair o minério naquele determinado ponto, que é um minério fantástico, o minério mais puro do mundo, está ali naquele lugar, o que aconteceu? Ela teve que se comprometer a cuidar de uma área gigantesca em torno tanto da mina como da ferrovia. Então, a degradação que a construção da ferrovia trouxe, no fim das contas, ela trouxe um benefício ambiental grande, porque a empresa é obrigada a manter aquelas regiões intocadas. Então, por exemplo, você vê menos invasões, menos incêndios nessa região que é controlada pela empresa, né? Você cria empregos, né? Então você cria fontes de renda e as pessoas deixam de desmatar. Por exemplo, um cara que era grileiro de terra, que ele ficava ali ocupando a terra, ele arruma um emprego ou diretamente nas empresas que fazem a exploração do minério e o transporte, ou em algum projeto social que essas empresas são obrigadas a desenvolver ali naquela região impactada. Perfeito. Indo nessa sequência de minério, a gente sabe que a Estrada de Ferro Carajás e Vitória Minas, né, são ferrovias da Vale, né, são ferrovias exemplares, e o transporte principal ali de carga é minério, são as duas que nós temos transporte de passageiro. Eu vou fazer duas perguntas. De forma majoritária, o transporte ferroviário no Brasil é minério, né, dos mais diversos tipos. E nós temos uma propensão, vamos dizer assim, a aumentar o transporte de carga geral, né? Containers, etc., né? Que nós já tivemos no passado. Nós já tivemos isso no passado no nosso país, né? O que você diria? Qual que é a sua perspectiva em relação a outros tipos de transporte, excetuando o minério, para o futuro desse regime de autorização? O que eu vejo, George? As possibilidades elas são praticamente infinitas, né? Por exemplo, numa viagem que eu fiz para a Europa, é impressionante você olhar, eu dentro do trem, de passageiro, olhando um pátio de manobra, tinha uma composição com caminhões em cima de pranchas, por exemplo. Vou fazer um exemplo aqui, uma suposição maluca da minha cabeça. Nova Dutra foi concedida agora. Será que às vezes nós temos uma ligação ferroviária São Paulo-Rio, que precisa de algumas melhorias para ela ter uma eficiência operacional tamanha que permita essa divagação que eu estou fazendo aqui. Mas, por exemplo, o que impede, se você tiver uma grande capacidade operacional entre São Paulo e Rio, de você, ao invés de um caminhão, por exemplo, você já tem as origens e destinos corretas desses caminhões pequenos e médios, até grandes, por que não? Você sabe que o cara vai sair de São Paulo e vai chegar no Rio de Janeiro. O que impede você de esse caminhão ser colocado num vagão, o motorista aí tranquilo, sossegado, dentro de um vagão de passageiros, na própria composição que você pode montar. Esses caminhões chegam, né, saem de um entreposto aqui, chegam lá no outro, o cara sai desse vagão, entra na cabine dele e vai embora. Ele não tem risco de acidente, ele não deteriora o asfalto, ele vai diminuir o desgaste do caminhão dele. Olha os benefícios que você pode trazer. Como é que isso pode ser feito? Em vez do cara ir pagando pedágio, cria-se uma taxa, ele pula com o caminhão para cima de uma composição e vai embora. Esse é um exemplo só.
de várias outras operações. Já tem a operação que você tira o cavalo, coloca a carroceria num rodeiro especial lá, junta um com o outro e vai levando. Soluções existem aos montes. E já foi feito no Brasil e foi abandonado. Perfeito. Nessa linha de transporte de passageiros, a gente sabe que você já comentou na sua palestra, né? Há a possibilidade de abertura para transporte de passageiros em algumas linhas. Mas eu gostaria de fazer a pergunta no que tange o transporte de alta velocidade. Já tivemos debates, né, aqui no nosso país. A EPL foi criada, né, pelo famoso trem-bala. Você vê perspectivas nesse novo regime de autorizações que finalmente teríamos um projeto de trem-bala no Brasil? No caso, seria privado. A gente sabe que tem um lobby muito grande, né, da ponte aérea Rio-São Paulo, Dutra, como você falou, é um exemplo, né? A gente sabe que tem essa parte política, né, que dificulta às vezes, né? Mas sobre o trem de alta velocidade versus esse regime de autorizações, você que está ali na ABFER e tem uma experiência internacional, como que você vê isso? Eu vejo muita viabilidade. E não vejo só viabilidade no que já existe, né? Por exemplo, você pegar, construir porque a linha de alta velocidade ela é diferente da linha de carga, ela tem dinâmicas diferentes, então você tem que fazer uma via mais adequada para que você atinja a velocidade e faça essa operação de maneira eficiente. E o que eu enxergo? Pode vir uma grande empresa e adotar esse projeto. Eu vejo uma viabilidade muito grande, Curitiba, São Paulo, Rio, com ligação para Belo Horizonte, quiçá Distrito Federal, um grande anel de alta velocidade, por exemplo, explorando o potencial turístico do Norte e Nordeste do Brasil também, vindo para o Sul. Tudo vai depender, obviamente, de viabilidade. E aonde entra a viabilidade? É a gente copiar um pouco o que foi feito no Japão, aonde você, obviamente, as linhas de passageiro, por concepção, elas não são lucrativas, elas são deficitárias. Se você for cobrar o ticket que você precisa para operar lucrativamente uma linha de passageiro, ninguém vai usar. Só que você tem maneiras de criar receitas acessórias na ferrovia, como, por exemplo, o Japão faz. Por exemplo, ele cria grandes shopping centers em estações, ele subloca áreas que são do domínio dele, para que isso gere receita e traga a ferrovia, atrai esses investimentos, se ganha dinheiro, e esse dinheiro, né, além de todo o lucro que ele tem nessa extração, vamos dizer assim, nesse aproveitamento de toda a área, ele consegue viabilizar o transporte de passageiros. Só que aí eu dou um pulo além, vamos fazer uma disruptura de tecnologia, por que não? Às vezes, essa terra arrasada, vamos dizer assim, que a gente tem no transporte de passageiros de longa distância no Brasil, que já praticamente não existem 2 linhas, podem trazer um Hyperloop aí, por exemplo, para você fazer, às vezes ele se viabiliza de maneira mais simples que um trem de alta velocidade. Você tem N tecnologias que estão sendo criadas aí que podem suplantar até o trem de alta velocidade e fazer esse mesmo transporte de maneira eficiente, rápida, limpa, e deixar o avião para percursos acima de 600 até 1.000 quilômetros, dependendo da capacidade operacional e da velocidade dessas operações. Perfeito. Vamos dar continuidade. O Fábio Lenta, ele fala bom dia, né? Esses Fábio projetos... Lenta é um amigaço meu aí da ferrovia. Eu gostaria de agradecer todas as participações. Eu acredito que a gente está fazendo um excelente debate, sem demagogia, né? Então vamos lá. Esses projetos se concretizando, o mercado atende à demanda de trilhos e dormentes para a construção dessas novas ferrovias, né? Lembrando que trilhos não são mais produzidos no nosso país, desde a década de 80. Na verdade, entra de novo vamos dizer assim, nessa viabilidade econômica, fazer conta. Nós fizemos, pela Abfer, um estudo, eu não me recordo em números, tá? Nós estávamos muito aquém da viabilidade de se produzir trilhos no Brasil. Por quê? Você
pensa você, empresário, você tem linhas de produção, você deixar uma linha de laminação para fazer trilho, sendo que você pode, naquela mesma linha, produzir chapa e ter um lucro muito maior, não justifica, né? Ah, porque o trilho não é feito. Gente, muita coisa, infelizmente, é feita na China, na Ásia, e esse é o mundo que a gente vive hoje. O que a gente precisa é chegar nesse. Obviamente, quanto mais você crescer a ferrovia, quanto maior ela for, obviamente, mais demanda vai vir. Só que a gente ainda está muito aquém desse número para viabilizar, por exemplo, uma linha de laminação de trilho. Lembrando que a gente não usa um perfil único, não é um perfil padrão. Nós temos TR-68, IC60, TR-57 para começar, na grande parte das ferrovias. A gente já usou TR-45, 37, por aí vai. Então, bem complexo. Sobre os dormentes, que também é a pergunta dele. Dormente, a gente praticamente produz tudo aqui, né? Temos grandes produtores aí de dormente de concreto, que é vamos dizer assim, o grande foco hoje. Existe dois produtores de dormentes metálicos muito bons no Brasil, que vamos dizer assim, para você trocar um dormente de madeira antigo, né, apodrecido por um metálico, facilita muito. Obviamente, tem os problemas lá com a sinalização ferroviária, que precisam ser ajustados, mas a gente já faz isso no Brasil, né? Não se importa dormente. E aí, obviamente, tem aí novos dormentes poliméricos que são desenvolvidos, tem muita gente boa aí desenvolvendo muita coisa boa em relação a dormente. Fábio, complementando, a gente tem uma tendência muito forte da utilização de dormentes de concreto, né? Uhum. O que a gente vem percebendo na academia é a necessidade do avanço tecnológico do concreto para a produção de dormente de concreto. A gente vem percebendo algumas patologias em dormente de concreto, né? Porque tem todo o procedimento, né, de cura acelerada e várias questões oriundo desse procedimento. Então, até, né, quando a gente fala de tecnologia de concreto, tem área na ferrovia, nós temos estruturas de concreto dos mais diversos tipos. O consumo de concreto é muito grande nas drenagens, por exemplo. Mas, especificamente dos dormentes, né, nós temos dos mais diversos tipos de projetos de dormentes no Brasil. As obras da Ferrovia Norte-Sul e da FIOL, as obras da Valec em específico, cada lote de construção teve a construtora produzindo seus dormentes. Nós tivemos aí vários projetos sendo implementados, então nós temos já experiência e banco de dados, né, de vantagens e desvantagens da própria Valec. Então, eu corroboro com o Cláudio no que tange aos dormentes, nós teríamos sim condições, tá, de ficar produzindo isso. E o Silvio faz uma correção na minha fala, que eu falei aqui na década de 80, que a gente não produz trilhos, ele falou aí 96, da CSN. Encerrou, né? Então, obrigado, Silvio, aí pela correção. Tá? E tem muito trilho CSN Niobras aí ainda na via. Impressionante, cara. Esse trilho é muito bom. Pena que, assim, é um gargalo, né? Não se tem uma produção que se justifique, por exemplo, a CSN retomar essa produção ainda. Esperamos que logo em breve. Exato. O Silvio complementa que ele considera um absurdo, né, a gente exportar o minério para depois comprar trilhos aí, talvez, né, de origem duvidosa. O Antônio Pádua, né, é conselheiro do CREA, ele parabeniza aí a palestra, obrigado, Antônio, e mais embaixo ele comenta que o CREA Goiás quer divulgar essa palestra para despertar o interesse dos futuros profissionais. Da minha parte, fique à vontade, viu Antônio? Antônio, também. não só, por favor, não passe só para os novos, tá? Passa para quem está no mercado também e queira vir para a ferrovia. Gente, vem para a ferrovia, pelo amor de Deus. O Silvio, ele comenta, né? Existe um engargalamento consolidado entre Pindamonhangaba e São José dos Campos. Pensa que é acidente e não é. A faixa de domínio é a mesma há 70 anos. A Silvia ainda comenta, já fizemos esse transporte de caminhão em cima do vagão.
Eu estou lendo muitas mensagens do Silvio. Para quem não sabe, o Silvio é um especialista multimodal, né? E tem larga experiência. Eu costumo chamar ele de dinossauro das ferrovias. Brincadeira aí, Silvio. Mas a sua participação é muito importante, porque a gente está falando de futuro, e para prospectar o futuro, nós temos que conhecer o passado, né, Cláudio? Como disse Heródoto, né? Exatamente. A frase é do Heródoto, para entender para planejar o futuro e entender o presente, a gente tem que olhar para o passado, senão... Perfeito. Então, olha só, aqui no meu controle nós não temos mais perguntas, 1h15 aí cravado, né? Nossa programação era em torno de 1 hora, indo até 1h15. Eu agradeço enormemente, Cláudio, a sua participação. Foi um prazer enorme debater ferrovias com você e com o público. Espero, né, no futuro, a gente estar participando de outros debates. Faço o convite aos participantes. A gente pode, não apenas na MAET, né, do ano que vem, mas a gente pode estar fazendo eventos paralelos. E agradeço enormemente, tá? E é isso. Obrigado aí. A palavra é com você. Eu que agradeço a oportunidade de falar de uma paixão conjunta, né? Eu, você, o Silvio, o Fábio, todo esse pessoal aí, a gente é ferroviário por paixão, né? Não só por profissão, e assim, é muito bom também a gente tirar um pouco a paixão de lado e olhar de maneira bem, vamos dizer assim, bem pragmática para a ferrovia e entender os pontos que a gente tem a evoluir, o que é bom e a gente tem que manter, o que não é tão bom e tem que dar uma melhorada, e é assim que a gente evolui, né? Que a gente faz o mercado ferroviário realmente retomar essa pujança que ele tinha lá no século XIX. E eu espero de verdade que na próxima MAET a gente esteja discutindo aqui os gargalos de profissionais da ferrovia, que o mercado tá explodindo e precisa de profissional. Então, gente, vamos lá, vamos fazer ferrovia. É isso que eu espero daqui para frente, para o futuro. Hoje a gente ainda, obviamente, tem um caminho a percorrer, mas eu vejo com uma perspectiva muito positiva para quem quer se aventurar aí na nossa área. Eu acho que vai dar um tiro certo. É uma área muito legal de se trabalhar, você faz muitos amigos e é muito interessante. E muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Cláudio, eu tenho mais uma pergunta. Manda bala. Nós falamos aí do regime de autorizações, mas temos a questão do investimento cruzado que a gente não comentou. Sim, verdade. Para quem não sabe, né, tivemos aí a renovação antecipada das concessões, que começaram lá na década de 90. Isso culminou no investimento cruzado, né, da renovação, se não me engano, da Estrada de Ferro Vitória-Minas, com a construção da FICO, né, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. As obras já começaram. E a Vale em si, né? A Vale ela teve que fazer um investimento de compra de trilhos da FIOL, que é um investimento cruzado desse dinheiro, porque qual que é a grande, vamos dizer assim, a grande diferença? Até foi bom, depois para o próximo vai ter um slide disso aí. Na verdade, como é que funciona? Ela tem que pagar um valor para retomar, né, para renovar essa concessão. Em vez dela pegar e dar o dinheiro para o governo, e esse dinheiro vai para infinitos caminhos, é um investimento mais assertivo, ou seja, em vez dela dar o dinheiro, por exemplo, para o Ministério da Economia gastar, ela pega esse dinheiro e compra insumos para a construção das ferrovias. Como a gente pode citar, trilhos para a FIOL que estava faltando, a FIOL 2, FIOL 3, a FIOL 3 ainda está bem no começo, mas trilhos para a FIOL 2, onde só tinha infra básica feita em alguns dormentes, a construção do primeiro tramo da FICO, por exemplo, a VLI, atrelada à renovação dela, tem o dinheiro para a construção da linha 2 do metrô de Belo Horizonte, que é um gargalo de mobilidade hoje em Belo Horizonte, que vai resolver um grande problema lá. Então, você investe o dinheiro da ferrovia na própria ferrovia. Isso é muito importante também. Perfeito. Bem, então não vejo mais perguntas, também não tenho mais perguntas.
As considerações finais foram feitas de forma adiantada, então, Com mais uma vez, eu agradeço a sua participação e coloco aí a nossa palestra por encerrada. Obrigado, Cláudio. Obrigado, até mais. Até mais.